Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. Depois da leitura do relatório de Sérgio Sveiter, qual a tática da oposição para conseguir votos, nesse momento, de qualquer forma, vai para plenário, né? Mas para derrotar o governo já na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a tática, deputada Rosário? Exatamente, Felipe, essa sua observação. A matéria vai para plenário de qualquer forma. E no plenário não há possibilidade de troca de deputados, como aconteceu na comissão. Ontem, no final da tarde, nós já tínhamos 12 trocas de deputados. Isso dificulta também o trabalho da oposição, mas dificulta, sobretudo, ao país, porque as razões pelas quais Michel Temer está denunciado por crime comum são razões muito consistentes. E a palavra que disse isso já não é mais a da oposição. É de alguém que sempre integrou o governo, que votou pelo impeachment, que é do PMDB, que é o relator da matéria. O relator da matéria fez um relatório objetivo, Sérgio Sveiter fez um relatório objetivo, não tem muitas firulas. O que tem é a seguinte observação. Como existem indícios, não é possível arquivar, não é possível não dar prosseguimento. A Câmara dos Deputados, seja a CCJ agora, seja o plenário, a Câmara como um todo, ela precisa verificar este aspecto. Ela não busca o conjunto de provas, ela não condena, ela não transforma em réu. O que ela faz, objetivamente, é dar ao Supremo Tribunal Federal a autorização para seguir investigando. Ora, alguém no Brasil, de sã consciência, diria que deve parar essa investigação, que aquela mala de dinheiro em São Paulo, que o encontro na noite no Palácio Jaburu, com a forma com que o sujeito entrou ali, se disfarçando ou sendo beneficiado pelo disfarce de parecer com Rocha Loures, que aquilo tudo não é suspeito. Eu vou lhe dizer, deputada, eu vou lhe dizer uma pessoa que diz que nada disso é suspeito. Ele não disse com essas palavras, tá? Mas disse que acabou de me dizer há pouco aqui, deputado Alceu Moreira, que não há indícios contra Temer, que a mala de dinheiro não tem nenhuma maneira de se conectar a mala de dinheiro de Rocha Loures com Temer, que a gravação foi feita depois, que a situação não tem como, né, a oposição pegar e ligar Temer a crimes nesse momento, envolvendo a gravação de Joesley Batista, onde Temer não teria cometido nenhum crime, segundo Alceu Moreira, e nem a mala de dinheiro, né, buscada por Rocha Loures. Bom, eu depois eu vou dizer meus argumentos para esse deputado, mas eu quero dizer o seguinte: não é a oposição, de imediato eu já te diria, não é a oposição que criou isto. Isso não é uma invenção ou uma criação de alguém que é contra Temer. Nós temos todas as razões para estarmos contra Temer. Temos razões políticas, temos razões pelo desmonte dos serviços públicos, por esse arroxo fiscal, esse ajuste que é contrário à população, pela forma com que ele lida com o Congresso. Bom, tire tudo isso. Todas as razões que vocês sabem que eu, como parlamentar, tenho para dizer que ele está desmontando o Estado brasileiro em pouco tempo, inclusive a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que eu sou contrária. Mas eu não estou falando disso agora. Eu estou falando que ele credenciou Rodrigo Rocha Loures a Joesley Batista como seu intermediário. E que este Rodrigo Rocha Loures teve uma série de conversas, e que esta conversa, e que pegou esse dinheiro, e que esta conversa entre Joesley Batista e Michel Temer, na função de presidente da República, não foi nada republicana. Ela foi para tentar calar Eduardo Cunha na cadeia, ela foi para auferir vantagens ilegais, e é por isso que ele está denunciado por corrupção. É sim um presidente da República, pela primeira vez, denunciado por um crime comum, como uma pessoa que tenha cometido um crime. Ora, se cada brasileiro... Eu acho estranho, né? Porque as pessoas querem o que em relação a Michel Temer? Uma impunidade? Aqueles que olhavam para Dilma Rousseff também,
E ela não cometeu nenhum crime, ela está livre aí. Ela não tem nada. Ela morando no seu apartamento, na zona sul de Porto Alegre, no mesmo que morava antes, não há nada contra ela. E ela foi retirada pelo discurso absurdo, virulento, um discurso violento contra ela. E agora para ele, nada tem nexo. Não, ele está denunciado por crime comum e eu não seria capaz de dizer, e acho que nenhum deputado, acho que o Sérgio Sveiter mostrou ontem, que mesmo alguém do PMDB pode ter a consciência de que não há razões para arquivar, há razões para, pelo menos, continuar investigando. Se lá ao final for colocado sem provas, eu não acredito. Todas as provas são contundentes. Todas as provas são contundentes. Quais provas? Então, tem uma mala de dinheiro. Tem o Temer dizendo para o Joesley Batista que o Rocha Loures é o intermediário. Daí eles vêm dizer, mas a gravação. Mas desde 1999, o STF, já com decisão, com acórdão, legaliza, credencia, aceita no sistema de justiça uma gravação quando uma das partes está envolvida. No caso de Joesley Batista, é envolvido ele próprio na corrupção. Fez uma prova contra si próprio, mas uma prova para livrar-se de uma chantagem, segundo ele. Chantagem de quem? De alguém que está sentado no cargo de presidente da República. Não fosse por isso, vamos observar, Gedel Vieira Lima, trabalhava ao lado de Temer, está preso. Henrique Eduardo Alves está preso. Eliseu Padilha, lamento por isso, porque nosso colega voltou a ter cargo de ministro para Estamos conversando com a deputada Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul. Deputada, eu só vou pedir que a senhora retorne para onde a senhora se encontrava antes, que estava perfeito o som, né? E aí depois começou a entrar aí um áudio estranho no seu som aí. Vamos ver se melhorou agora. Deputada, a senhora me ouve bem? Tá bem. Tá, então é o seguinte, deputada, do momento da crítica, exatamente no momento que a senhora falava, Eliseu Padilha, lamento o deputado gaúcho, acho que era a frase, e aí começou uma mistura ali de sons. Não, eu estou querendo mostrar que há um conjunto de questões, né? É claro que quando a gente está decidindo se segue ou não o processo contra Temer, o deputado Alceu Moreira, que me antecedeu aqui, provavelmente defendeu que engavete, que não siga. Uhum. Mas essa situação toda, se já existia uma ilegitimidade em Michel Temer, estar na presidência da República por motivos políticos, como nós indicávamos, a ilegitimidade hoje é moral, é jurídica, ela se estende a toda a esfera das relações políticas. Com que capacidade Michel Temer terá de fazer qualquer projeto para o Brasil que não seja eivado pelo interesse privado, pelo interesse pequeno. E nós precisamos pensar nos brasileiros e brasileiras. Eles não pacificaram o Brasil com essa aventura que fizeram com o impeachment do ano passado e colocaram o Brasil num estado de corrupção extrema, que realmente, neste momento, não foi um combate feito à corrupção por dentro do governo. Eu posso provar isso quando mostro que a Controladoria Geral da União, que havia sido criada no governo Dilma e incentivada pelo presidente Lula entre os governos anteriores, agora essa Controladoria Geral da União encontra-se sem uma capacidade de ação. Quem acabou com a força-tarefa da Lava Jato, quem diminuiu os recursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também, ainda que não sejam para operações, no caso da Polícia Rodoviária Federal, de combate à corrupção, mas também combate o crime nas estradas, faz um trabalho excepcional na defesa do cidadão, e isso tudo, as polícias estão sendo desidratadas de recursos. Então, Michel Temer opera dentro do Palácio do Planalto para manter-se agarrado ao poder. Só que ele é uma peça desse jogo de mercado.
E talvez alguns setores do mercado, por algum motivo, pela incapacidade dele de continuar tomando atitudes que sejam favoráveis a si Sim. e que são contra o país, esses setores venham a querer tirá-lo também. Deputada... Não é pelas mesmas razões que eu quero tirá-lo. Eu quero tirá-lo porque ele não tem legitimidade para permanecer num cargo onde já não tinha e agora está ferido de morte na condição política de estar à frente do Brasil. Tá. Rapidamente, uma situação, então, envolvendo, nesse momento, votação. Alceu Moreira também deixou tranquilo, segundo o governo está tranquilo, segundo ele, o seguinte: tem uma situação na CCJ, independente da votação, vai para plenário. No plenário, o governo tem votos suficientes para manter Temer. Alceu Moreira fala, olha, é a oposição que tem que colocar 342 votos. Nesse momento, qual o cálculo que vocês da oposição fazem de votos no plenário? Olha, o governo, o Alceu Moreira, o Michel Temer, os do governo, estão naquela condição terminal, respirando por aparelhos. Eles podem ter o voto agora e podem não ter amanhã. Depende de cada fator, de cada situação, depende de cada momento. A conjuntura está sendo modificada permanentemente. Agora, na CCJ, a operação de troca dos deputados, de oferta de emendas, de cargos, de dinheiro, quem disse isso foi o delegado Valdir ontem, aqui, ele que é do PR, isso tudo está contando a favor de Temer, ou seja, a continuidade da corrupção. Eu vejo que isso também, por outro lado, dificulta a situação de Temer, Sim. Porque a população vai vendo qual é o deputado que vai chegar em casa para sua esposa ou para o seu marido, no caso da deputada, para sua família, para o seu filho que vai para a escola, ou na sua comunidade, na igreja, domingo, no supermercado, e vai dizer, não, eu acho que o Temer não tem que ser investigado mesmo. Eu vou votar contra a investigação, sem condições. Tá. Então, por isso que o governo quer atropelar. Mas, se atropelar esta vez, parece que existem 2 ou 3 próximas denúncias, nós acabaremos vencendo. E o que nós teremos é eleições diretas. Alceu Moreira também diz o seguinte, que na verdade estão fazendo várias ações para desacreditar o governo, e como é que já se sabe o que Janot teria pela frente, né? Também dizendo... Sim, porque ele anunciou, é. ele anunciou que fatiou, que são vários casos, entendeu? Não somos nós. A questão Rodrigo Maia, a senhora falou aí na questão do mercado, nesse momento, né? Rodrigo Maia conversa com o Temer de um lado, esteve reunido com o Temer, mas também se reúne com o mercado de outro lado, com a oposição. Ontem eu conversei aqui com o Aldo Rebelo, ele não foi contundente, até se diz que Aldo Rebelo pode ser vice de Rodrigo Maia numa possível chapa e tal, né? Como é que vocês da oposição estão conversando com o Rodrigo Maia nesse momento? Rodrigo Maia pode ser... pode cumprir, por óbvio, a função constitucional que ele tem. Do nosso ponto de vista, ele deve, caindo Temer, ele assume para um momento transitório, porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados também precisa cumprir seu papel institucional. Este é o papel institucional de Rodrigo Maia. Eu vou sair daqui agora, a sessão de hoje da CCJ é sobre diretas. E nós vamos voltar à carga para votarmos a emenda constitucional das diretas e garantirmos que a população vote. Eu, inclusive, defendo adiantar as eleições. Né? Não apenas... mandar tampão. Eu acho que nós não temos que fazer um mandato tampão. E aí eleições gerais? Na minha opinião, sim. Eu não vejo meus colegas muito animados. Mas eu acho que nós, como deputados, deveríamos abrir mão dos nossos mandatos para chamarmos eleições e verificar se o povo quer a nossa presença ou não. Eu acho impossível isso, porque eu não vejo o Congresso como todo abrindo mão dos mandatos. Mas vamos lá. E só para fechar uma questão é o seguinte, é claro que a senhora está na oposição e nesse momento aproveita, né, para lembrar as questões ligadas a Dilma e Lula. Só que a interatividade caiu de pau aqui na senhora. Tem corrupção, não tem problema. Tem corrupção no PT, tem corrupção nos governos... Não tem problema. Isso aí, contra o PT, eu já sou assim, acostumada, e ainda assim, eu acho que jogar o país numa polarização em que o PT continua sendo o partido também mais querido pela população em todas as pesquisas. Então, nós temos os dois lados dessa situação.
Eu não me assusto. Eu acho que a crítica é parte da democracia. O que eu não posso aceitar é um presidente que não foi eleito e agora ele cair por corrupção e colocar outro que não foi eleito. Esses que estão me criticando, olha só, eu estou querendo que vocês votem também. Aí vocês votam e decidem. Agora, eu nunca vi, como vi esses dias no Rio Grande do Sul, uma pessoa com cartaz contra as diretas. Ela contra ela própria, entendeu? É óbvio que o país não se pacifica com um candidato nomeado, com um acordo feito numa sala, porque quem dá a legitimidade e me faz poder dizer o que eu penso, sendo criticada, ou com muitos também que me apoiam, é o seguinte, quem me dá essa condição é ter sido eleita. Uhum. Nada supera o voto. A senhora foi eleita como, inclusive pedindo, e Temer foi eleito, inclusive, com a senhora pedindo voto para ele e para Dilma. E agora a senhora diz que Temer não tem legitimidade. Mas ele foi eleito para vice, né? Bom, mas e ela não cometeu nenhum crime. Para assumir, então assumir, exatamente, nas substituições. Não, e aí... Não, Felipe, ele foi eleito para ser vice. Ele não tinha condições de ser presidente. Deputado. Ninguém votou nele para ser presidente. Deputado. O que ele tinha era um grande partido. O que nós não sabíamos é que esse grande partido era um partido que, ao invés de ser aquele da defesa democrática do fim da ditadura, já era um partido golpista, tanto quanto os ditadores. Um golpe de novo tipo, mas um golpe. Então nós fomos traídos por ele. Né? O traído também não tem culpa da traição. Jesus não tinha culpa do que o Judas aprontou. Vai culpar Jesus do que Judas aprontou? Jesus deu o melhor que tinha de si para ele. É ou não é? Não, eu só queria ouvir a senhora aí, porque para mim, e a minha posição é essa, Temer está lá para substituir Dilma nos momentos que tinha que substituir. Nesse caso, Dilma foi cassada, Supremo Tribunal Federal não fez nenhuma intervenção diferente, não tem nada diferente, Dilma cassada. Temer assume. O que há uma legalidade falsa nisso. Não, mas eu ouvi. Não, tudo bem, há uma legalidade falsa nisso. Eu considero que ele foi um traidor. Não, tudo bem. Que ele foi um traidor. E vocês se juntaram a ele. Muito bem. Muito bem. Meu caro, eu volto a te dizer, eu votei em Temer para ser vice. Sim, mas... E não havia razões para Dilma Rousseff ser afastada do governo. Deputada... Ela está livre. Ele está sendo processado por crime comum. Ele manteve os corruptos ao seu lado e os protegeu. O resultado está aí. Mas eu não vou votar contra Temer olhando para Dilma. Eu não vou votar contra Temer agora, que eu votarei contra Temer, não por conta do impeachment do ano passado, mas por conta dos atos dele neste momento. Eu quero deixar isso muito claro. Assim como eu não vou votar contra Temer para colocar Rodrigo Maia, ou até mesmo para fazer as diretas. Não é por isso, é porque é injusto quando vocês dizem que o Brasil tem impunidade, que um presidente da República, que está lá no cargo, eu goste ou não, ele fique sem ser investigado, enquanto todo brasileiro ou brasileira que comete algo que não é correto é investigado. Então, aqueles que estão defendendo o Temer nessa hora posicionam-se como defensor de alguém que pode ser condenado como um bandido. Deputada Maria do Rosário, obrigado à senhora e um excelente trabalho. E direta já, fora Temer. Tchau.